falar que representantes das concessionárias de pedágio reforçaram a adoção de medidas para evitar problemas aos usuários das rodovias agora no fim do ano. As festividades de Natal e Ano Novo estão se aproximando, né? Estão quase aí, e com isso o movimento nas estradas aqui do Paraná começa a se intensificar já nas próximas semanas. E este será o primeiro final de ano desde 2021 com a iniciativa privada administrando alguns dos principais trechos rodoviários aqui do estado. Por conta disso, as concessionárias EPR Litoral Pioneiro, que é responsável pelo lote 2 do novo pedágio, e também a Via Araucária, que responde pelo lote 1, anunciaram algumas iniciativas para tentar reduzir os transtornos para os motoristas nesta época do ano. As empresas informaram que pretendem reduzir as obras ao longo desse período para evitar os congestionamentos. Além disso, tanto a EPR quanto a Via Araucária também prometem ampliar as equipes, tanto nas praças de pedágio quanto no atendimento geral. O diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, o Marcos Moreira, reforçou ontem que está mantido o cronograma das obras para liberar a segunda faixa no trecho da BR-277, sentido litoral. Além disso, Moreira também destacou outras ações que a empresa pretende desenvolver ao longo dessas próximas semanas. Nós estamos nos esforçando para esse cronograma do dia 20 de dezembro. A ideia era a gente ter antecipado um pouco antes, porque esse prazo, em tese, seria para o final de fevereiro. Mas nós estamos numa força-tarefa muito grande para poder fazer isso e evitar as obras durante o período de deslocamento das pessoas nas festas. A gente sempre pede para que o usuário dê preferência pelo pagamento automático para evitar as filas nas praças de pedágio. Mesmo assim, nós aumentamos o número de cabines para que a gente possa aumentar essa fluidez. E teremos também recursos, equipes e equipamentos, viaturas adicionais, inclusive em alguns casos dobrando o número desses veículos para poder dar um atendimento rápido ao usuário. A gente fez nesse evento da semana passada uma intervenção muito rápida. A gente limpou a pista muito rápida, já ofereceu um desvio e a condição de tráfego também muito rápida nos dois sentidos, e agora, já a partir dessa semana, a obra que a gente faz lá para aumentar a segurança e a percepção dessa segurança. Isso é muito importante. Então a gente vai estar preparado para qualquer evento que acontecer, operar a rodovia e trazer soluções de engenharia que sejam rápidas para restabelecer o tráfego. Chefe da seção de operações da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Diego Prestes, falou sobre a importância da atuação em conjunto entre o poder público e a concessionária lá na BR-277. O verão é um momento crítico para a segurança no trânsito no Brasil todo, em especial na BR-277, a principal estrada, o portal que leva ao nosso litoral. Esse planejamento em conjunto com a concessionária, ele tem dois grandes objetivos, que é o salvar vidas, prevenir lesões graves para que os acidentes não ocorram e que, se ocorram de maneira menos gravosa, e quando esse acidente ocorrer, para que tanto o concessionário quanto a PRF consigam dar a resposta o mais brevemente possível para garantir a fluidez e a mobilidade nesse trecho. Sérgio Santillan, que é diretor-presidente da Via Araucária, participou ontem em Curitiba da reunião da comissão tripartite do lote 1. Logo depois do encontro, ele mencionou o trabalho que será realizado pela concessionária para evitar transtornos para os motoristas, em especial na praça de pedágio de São Luís do Purunã, que costuma registrar congestionamentos. Primeira coisa, a gente vai suspender as obras na pista, já está acordado e planejado que não teremos na saída do feriado nenhuma obra na pista que propicie congestionamento, não só a praça pedágio, tendo quadro de funcionar nas praças além daquilo que normalmente opera, e fazendo toda uma campanha de comunicação para orientar o usuário à escolha dos melhores horários. É um conjunto de ações que vão propiciar um menor transtorno, mas claramente sabemos que o feriado não é aqui na Via Araucária, não é São Luís do Paraná, quando quem vai no litoral catarinense, em São Paulo também, que opera rodovia em São Paulo, mas claramente a gente pensa sempre o usuário e, na medida possível, tentar reduzir esse congestionamento. O planejamento da praça pedágio, sim, é 100% das cabines, todas elas equipadas e com sistema de leitores de cartão de crédito e débito, que tem crescido significativamente seu uso. Estamos implementando pistas exclusivas para pagamento de cartão de crédito para veículos de passeio e gradativamente vamos colocar totem de autoatendimento. Isso reduz o tempo de transação e, por consequência, menos filas nas praças de pedágio.
O diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o Luciano Lourenço, fez um balanço positivo aí da entrada das concessionárias no Paraná, responsáveis pelos lotes 1 e 2. A ANTT tem acompanhado de perto os contratos aqui do Paraná, não só de Brasília, mas nós temos um escritório fixo aqui em Curitiba e o desempenho contratual está sendo dos melhores. Os 2 lotes que já foram licitados estão sendo cumpridos rigorosamente, inclusive as concessionárias têm apresentado um trabalho além daquilo da previsão contratual, o que demonstra um compromisso deles com as rodovias e com a sociedade do Paraná. Tivemos um evento há pouco tempo atrás na rodovia que não tínhamos a concessão e ela ficou por meses ali bloqueada. A concessionária agiu de forma emergencial, liberou a pista em pouco tempo e já está agindo para uma solução definitiva. Mais uma vez demonstrando que essa parceria público e privado, ela é efetiva, porque o privado ele tem mais agilidade para resolver os problemas da rodovia. Que o lote 1, administrado pela Via Araucária, envolve trechos rodoviários da região central do estado até Curitiba. Já o lote 2, de responsabilidade da EPR Litoral Pioneiro, conta com trechos rodoviários aí no Norte Pioneiro e de Curitiba até o litoral, que é a ligação que a gente está se desdobrando. Por quê? Porque dezembro a gente já sabe que encontrar na 277, né? Se você já passou alguma temporada de verão aqui no Paraná, já imagina a alta desse movimento. E a estimativa deles é a seguinte: só no mês de dezembro, o aumento do fluxo chegando na casa aí dos 80%. E aí tem um período especial, que é aquela semana do final do ano, que a gente já sabe que quem deixa muito em cima tem até o risco de passar o ano novo na BR, né? Tamanha fila, e muitas vezes o que se encontra, e a gente espera, claro, que não exista demora, mas é o que acontece, tá? É de quase 200%, previsão de alta de 23 de dezembro a 6 de janeiro, na quantidade aí de veículos no fluxo, né, das estradas que levam aí ao litoral, especialmente esse trechinho aí da BR-277. Então a concessionária está fazendo o que pode, mas diante do cenário, não sabemos se poderá muito, né? Como diz o meme da internet. Por quê? Vai ter ampliação de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de inspeção. A concessionária diz que já começou a tapar os buracos, que eu lembro que no verão passado ainda muita gente se perguntava, né? Nossa, a gente começou já com uma concessão e essa questão básica da rodovia, das melhores condições, ainda não foi percebida, né? Não passou. Então, diz que já fez ali alguns ajustes, colocou um ponto de emergência lá no quilômetro 40 e mais cabines de pedágio, né, ampliando de 9 para 11, com o apelo que a gente ouviu ali do pessoal de tentar passar já com o pagamento eletrônico para tentar evitar fila. Mas com esse volume de quantidade de 200% a mais, vamos ser honestos, ouvintes, que acho que nem quem sai de casa para viajar espera encontrar aí muita celeridade nesse sentido, né? Então vai ter exatamente o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal, mas o final do ano é a realidade que temos. Então, quem vai descer já sabe que vai encontrar horários muito complicados em relação ao volume, não só na 277, para 376 também será a mesma coisa, e o fundamental é a compreensão de que, diante dessa enormidade de veículos e pessoas interessadas em descer no mesmo momento para a praia, vai depender muito também da racionalidade, da paciência e do comportamento do motorista, compreendendo ali que o trânsito, né, no fluxo da rodovia também é responsabilidade de todos. Aí é encarar com paciência, né? Ou então deixar para depois. Nós, usuários aí da rodovia, já sabemos disso, que o fluxo tende a aumentar, mas também as concessionárias, né, Rafa? Eles estão falando ali sobre esse planejamento, mas me chama a atenção que o diretor-presidente da EPR Litoral, o Marcos Moreira, ele disse logo no início da fala, ontem, no caso, que a ideia era antecipar um pouco antes. Então, todo esse processo de preparação, né, de você ter as obras antecipadas. Por que não foi feito antes, né? Se essa era a ideia e se agora a gente já tem aí essa previsão bastante clara de 80% de aumento ao longo de dezembro, mas de 200% naquela reta final. 80% já é muita coisa, então já deveria ter sido, sim, antecipada todas essas obras, né? E, para além disso, também é importante que nós, usuários, além da paciência, tenhamos ciência do que é o nosso direito. Eu dei uma pesquisada rápida aqui para retomar, Rafa, o que a gente já veio comentando, especialmente quando as empresas começaram a operar, foi há quase um ano atrás, também num período que o fluxo ainda estava mais intensificado por conta das férias. E o que diz a Agência Nacional de Transportes Terrestres, lembrando que esse link aqui é de 2013, do portal da Câmara dos Deputados, mas eu tenho quase certeza que ainda é o que vale.
A ANTT, portanto, determina que o usuário ele fique liberado do pedágio se as filas superarem 300 metros ou a espera no atendimento for superior a 10 minutos. A gente ouviu os representantes das concessionárias falando sobre uso de tecnologia, de adoção, por exemplo, desses totens para o pagamento automático ali das pessoas, o incentivo de que as pessoas coloquem a tag para passar diretamente, né, sem essa necessidade de parar para fazer o pagamento, mesmo que de forma digital. Mas a gente também sabe que muitos desses serviços cobram ali uma taxinha mensal, que as pessoas não estão dispostas a pagar, até porque não é sempre que as pessoas pegam a estrada. Então, enquanto não houver aí uma tecnologia ou uma adesão tão grande a ponto de a gente não ser obrigado a pagar uma taxa mensal para usar esse tipo de serviço, é claro que nem todo mundo vai adotá-lo. E aí as pessoas dependem desse serviço, de parar numa catraca, de conversar com o atendente ou que seja com o totem, de fazer esse pagamento, que bom, né? Hoje em dia já é aí bastante facilitado no sentido de que são aceitos diversos métodos de pagamento, porque eu, há não tanto tempo atrás, tive que descer do meu carro, Rafa, e pedir dinheiro para as pessoas numa fila de pedágio em Goiânia, porque não tinha dinheiro, não ando com dinheiro, não sabia que ia me deparar, não me atentei que ia deparar com uma praça de pedágio e eles não aceitavam cartão, Pix ou qualquer outro método de pagamento, né? Então, essa foi inclusive uma tecla que eu bati muito quando a gente ainda estava discutindo essa formulação, né, de como seria o contrato das concessionárias que administrariam os lotes de pedágio aqui no Paraná. Eu acho que a facilidade do pagamento ela tem que ser máxima. Você tem que ter condição de pagar de diversas formas, com Pix, com cartão de crédito, com cartão de débito, porque tendo condição de pagar é inadmissível que você seja impedido de transitar por uma rodovia, né? Então, várias questões aí que precisam sim ser analisadas. A gente viu que eles têm essa preocupação de que estão fazendo essa análise, mas eu ainda acredito que ela deveria ter sido pensada de uma forma um pouquinho mais adiantada para que agora, com esse aumento de 80% de dezembro, toda essa situação não estivesse sendo discutida e implementada, já estivesse implementada. E principalmente, né, nessa reta final de dezembro e início de janeiro, que é quando esse aumento ele vai chegar aos 200%, é um número impressionante. E para além da paciência nossa, do investimento deles, do trabalho técnico, a gente também vai ter que contar todos nós aí juntos com a ajuda de São Pedro, porque a gente bem sabe que obras emergenciais elas travam tudo, não temos uma segunda via, um segundo acesso e se chover, o risco é muito grande, infelizmente. A gente tem um alerta aí até o dia 20 de dezembro e a promessa da concessionária de resolver ali a questão que se apresentou exatamente, né, pelas condições ali naturais da região e que a gente sabe que vão ali colocando um gargalo em um dos trechos da BR-277, mas eles prometem que antes do Natal isso será resolvido. E essa percepção que a Camila trouxe da história da gente já está pagando o pedágio, mas da obra vir em passo de tartaruga, aquelas que não são estruturais, que estrutural a gente sabe que leva muito tempo mesmo, aquelas grandes obras de infraestrutura, mas essa questão de reparar a estrada, de trazer ali um benefício para quando você começa o pagamento e ter a percepção de imediato, foi basicamente o que serviu de lição para que, segundo o governo e organizações que representam aí os principais grupos empresariais, né, tivéssemos um ajuste no modelo dos próximos pedágios que também estão chegando agora em dezembro, a partir do dia 12 e do dia 19 com os lotes 3 e 6, né? Muita gente tomou um balde de água fria sim, porque a gente é traumatizado com pedágio aqui no Paraná, dado o nosso histórico que eu não preciso nem lembrar, mas essa impressão de pagar para ganhar a obra lá no futuro depois, ela é uma verdade. As pessoas realmente têm essa impressão. Espero que a concessionária também tente buscar ali mecanismos, né, para deixar talvez um pouco melhor esse relacionamento a partir das experiências que foram iniciais. A gente compreende também que era um momento inicial, mas que precisam de ajustes de maneira inegável para que o pedágio funcione melhor e a gente tenha a impressão que de estar pagando, porque aqui já ficou claro que sem o pedágio também a situação ficou bastante grave e drástica para os motoristas, né, com o abandono, com questões de desmoronamento que ninguém sabia quem ia resolver, como é que iam fazer a coisa acontecer exatamente no fim do ano. Então que a gente consiga ter essa resposta para ter a sensação de estar pagando e recebendo na mesma proporção. E é uma discussão muito complexa, tanto que a gente passou anos, né,
definindo aí qual seria o melhor modelo aqui para o Paraná, e a percepção das pessoas depois de quase um ano é que não tivemos uma redução expressiva no valor dessas tarifas como era a expectativa, sem contar, Rafa, o que muita gente acaba se esquecendo, que essas obras estruturais que você bem lembrou demoram mais, não vão sair do papel em 1, 2, 3 anos, a partir de 5 anos, elas vão gerar degrau tarifário. Então teremos ainda um aumento substancial em cima dos valores atuais. Mas claro, você simplesmente ter uma equipe ali, uma empresa fazendo a manutenção já faz uma grande diferença. A gente viu qual é o resultado de não termos essa assistência permanente nas rodovias, com a condição em que essas rodovias foram entregues agora novamente à iniciativa privada, depois desse vácuo que a gente teve ali entre uma concessão e outra concessão. É importante também a gente destacar aqui que o governo federal tem discutido outros modelos, né? Até aquele modelo que é criticado por muitas pessoas, mas que acaba sendo adotado agora, principalmente em muitos estados brasileiros, que é em que o governo federal faz os investimentos, faz as obras estruturais e aí entrega para a iniciativa privada com aquela tarifa mais módica, digamos assim, que é justamente para que essa empresa simplesmente faça a manutenção, né? As pessoas não entendem porque realmente é um pouco difícil a compreensão de que nós tenhamos que investir o nosso dinheiro, né, impostos ali para construir uma obra para outra empresa acabar ganhando numa rodovia que já está totalmente estruturada. O papel nesse caso é de manutenção. Se a gente quer o investimento, a tarifa é mais alta quando esse investimento vem na iniciativa privada, é o caso aqui do Paraná. Mas temos ainda muitos lotes a serem leiloados. O modelo que está sendo usado, apesar dessas adequações, é esse que a gente discutiu por anos, mas que ainda assim não sabemos se é o ideal, porque a conta tá cara. O custo Paraná tá alto, o custo Brasil principalmente.